começar. Então, nessa ação penal, 500... Vai ser mantido em sigilo também. É, sim. Isso. E a contradita do estilo. Perfeito. Só vou fazer a chamada aqui da gente, tá? Então, nessa ação penal, 505, 49, 32 e 38, depoimento do senhor Marcelo Bael Debrecht. Como foi fundamentado nos outros termos, como existe sigilo ainda dos depoimentos do Supremo Tribunal Federal, está sendo mantido da mesma forma e fica registrado a contradito também do defensor do senhor Antônio Palocci. E, embora registrada a contradita, vai ser tomado o compromisso na linha das fundamentações anteriores, certo? Senhor Marcelo Debrecht, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas, como foi informado aqui no processo, o senhor teria feito um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Sim, perfeito, Excelência. Senhor Marcelo, por conta desse acordo, o senhor não tem o direito ao silêncio, o senhor renuncia esse direito ao silêncio, e além disso, o senhor assume o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça, certo? Perfeito, Excelência. Eu vou lhe advertir, senhor Marcelo, que se o senhor então faltar com a verdade, além do senhor perder esse seu acordo, o senhor também sofre um novo processo criminal por um crime de falso testemunho especial que está lá na 12.850, certo? Estou ciente. Se o senhor quiser puxar o microfone mais próximo para onde ficar. Senhor Marcelo, algumas questões preliminares. O senhor assumiu quando a posição de presidente da construtora, Norberto Odebrecht? Em 2002. E o senhor permaneceu nessa posição até quando? Na prática, até 2008, formalmente até 2010. E saindo dessa posição, o senhor foi ser presidente da holding, isso? Fiquei um período como vice-presidente da holding entre 2008 e 2009, e em 2009 assumi como presidente da holding. Certo. E o senhor permaneceu até a sua prisão depois, né? Exatamente. Perfeito. Foi mencionado aqui nesse processo a respeito da existência de um setor específico no grupo Odebrecht que estaria encarregado de fazer pagamentos não contabilizados. Havia um setor dessa espécie? Não chamamos propriamente setor. Na verdade, havia uma equipe que fazia pagamentos não contabilizados. Isso aí, na verdade, esse processo todo, Excelência, eu acho que talvez cabe a sua explicação aqui, é o seguinte: até mais ou menos a década de 80, os pagamentos não contabilizados eram realizados nas próprias obras. Então, as próprias obras ou as empresas que queriam fazer pagamentos contabilizados, não contabilizados, elas mesmas geravam os recursos e faziam os pagamentos. Isso, de certo modo, contaminava toda a contabilidade da empresa, levava a um risco fiscal, levava a ineficiência fiscal e tinha um descontrole total. Quando chegou mais ou menos no início da década de 90, e até coincidindo com nossa internacionalização, se adotou o modelo que existe até hoje, quer dizer, ou existia, que era um modelo de separação do que a gente chamava de geração e distribuição. Sim. A geração, que era gerar os recursos não contabilizados e disponibilizar em offshore no exterior, do início da década de 90, ela passou a ser predominantemente no exterior. Certo. Porque tinha uma eficiência fiscal, a gente precisava muitas vezes, porque tinha um país que tinha restrição cambial, então levava a sérias questões. No Brasil, por exemplo, nós sempre tivemos prejuízo. Então não era interessante fazer geração no Brasil, porque... Bom, e havia um modelo de distribuição que, a partir do momento que era gerado, se passava para offshores, e aí os empresários que tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados pediam a essas pessoas que cuidavam desse assunto, por exemplo, se eu não me engano, a Maria Lúcia, ela... Não, mas, por exemplo, vamos tentar seguir aqui uma ordem. A partir de qual momento houve a formação de uma equipe encarregada da distribuição? 90. 90. No início de 90. Certo. E houve algum momento que essa equipe ficou subordinada ao senhor? Essa equipe sempre ficou subordinada aos empresários, aos presidentes das construtoras. Na época a gente tinha 3 construtoras, cada um tinha a sua. Tá. Quando eu assumi a construtora, a equipe estava subordinada à minha questão como presidente da construtora. Quando eu fui para a holding, passou a ter 5 responsáveis pelas construtoras. Como o processo de geração e distribuição tinha um problema que era o seguinte: você gerava tudo no exterior e você tinha muita demanda de distribuição no Brasil,
principalmente em época de eleição, por causa do Caixa 2 e tudo mais. Aham. Então, se eu deixasse naquele momento um dos responsáveis pela construtora como responsável pela parte de distribuição, podia haver uma priorização dele em detrimento dos demais, e aí sempre gera conflito. Então, na prática, o que aconteceu? Quando eu fui para a hold, como ficou 5 responsáveis pela construtora, a pessoa de distribuição, Uhum. certo? Por uma questão de disciplina, continuou comigo. Certo. Essa pessoa era o senhor Hilberto Silva. Neste momento é o Hilberto, quer dizer, quando eu comecei na construtora não era o Hilberto, a pessoa sofreu um AVC e eu fiz a substituição por Hilberto. Certo. E essa equipe, ela, dentro do organograma da empresa, ela estava formalmente em algum setor, alguma das empresas, ou na holding? Como é que funcionava? Na verdade, quando eu assumi, Uhum. por 2 anos enquanto eu assumia, enquanto eu era o antigo responsável, não existia uma denominação específica. Então, no organograma da empresa, essa pessoa responsável pelas operações estruturadas recebia o nome de assessor. Sei. Quando o Hilberto veio assumir o programa porque a pessoa sofreu AVC, ele me solicitou, ele me disse o seguinte, Marcelo, eu não queria, todo mundo sabe o que é que aquela pessoa faz, eu não gostaria que as pessoas soubessem. Quem sabe, quem precisa fazer uso de pagamento na comunidade tem autorização, precisa. Quem não precisa saber, não precisa. Então, ele sugeriu que se desse o nome de operações estruturadas, e aí tem uma confusão, porque operações estruturadas, e esse nome a gente vai achar, inclusive, em muitas planilhas da área financeira, que não tem nada a ver com essa equipe, são operações financeiras com garantias específicas. Então, ele disse, se eu receber o nome de responsável por apoio a operações estruturadas, quem não souber para que se trata, vai pensar que quando eu estou indo para um contrato ou uma empresa, eu estou apoiando essa pessoa em financiamento específico. Então, na verdade, foi um pedido dele, porque a outra pessoa, muita gente na empresa sabia qual era o papel dele. Então, foi assim que ele recebeu a denominação de responsável por operações estruturadas, que é operações financeiras específicas. A partir do momento em que a equipe ficou vinculada ao senhor, o senhor pode me descrever assim sinteticamente como é que funcionava? Por exemplo, quer-se fazer um pagamento não contabilizado a alguma pessoa. Qual que era o procedimento dentro? Todos os empresários que tinham centro de resultado, o que a gente chama de centro de resultado? Pequenas empresas. No caso, deviam ter uns 300 pequenas empresas. Todos os empresários, eles tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados. Inclusive, muitos dos que se reportavam para mim já faziam pagamentos não contabilizados antes de eu entrar. Sei. O líder dessas pessoas não precisava autorizar nenhum desses pagamentos. E eu não sei, quer dizer, se algum líder mudou esse procedimento, eu desconheço, mas nem os outros líderes que eu conheço, precisava autorizar quando o empresário, que era responsável por um centro de resultado, fazia uma solicitação de pagamento não contabilizado, ele tinha autorização para fazer isso. A exceção se dava, e aí talvez haja uma confusão, a exceção se dava quando aquele empresário responsável por um centro de resultado, ele não tinha no caixa oficial os recursos. Sim. Por quê? Ao ele fazer pagamento não contabilizado, esse pagamento depois ia ser alocado gerencialmente à empresa ou ao projeto dele. Sim. Se ele não tinha recurso no caixa oficial, ele não poderia fazer pagamento não contabilizado. Esse procedimento então, ele não tinha autorização para fazer pagamento não contabilizado se ele não tivesse recurso no caixa oficial. Até 2006, essa autorização era meio difusa e muitas vezes os empresários se aproveitavam disso, faziam os pagamentos não autorizados e a contabilidade só ia depois descobrir, na hora de alocação, que não tinha recurso. Aí foi basicamente a única mudança que eu fiz, eu coloquei uma pessoa para que ao se fazer o pedido de pagamentos não contabilizados, o empresário entrava diretamente em contato com a equipe de distribuição para fazer o pagamento. Só que essa equipe tinha que receber um ok dessa pessoa, que era a gente chamava o Bira, que não estava ligado a mim, mas essa pessoa tinha que fazer o cheque. Se na hora que ela checasse não existisse saldo na conta oficial da pessoa, a pessoa só poderia aprovar esse pagamento não contabilizado se tivesse uma aprovação minha. Eu me recordo que isso deve ter ocorrido umas 2 ou 3 vezes, com referente, e basicamente na área de infraestrutura, que tinha uns problemas de contratos que eram negativos. Fora isso, eu não me lembro de ter aprovado, fora aqueles que eu solicitei diretamente, quer dizer,
Eu Sim, eu sim. pessoalmente solicitei, estão inclusive na minha colaboração, mas fora aqueles que eu solicitei diretamente, eu nem tive ciência, nem autorizei nenhum pagamento dos meus diretos, fora 2 ou 3 que eu autorizei o uso de recursos não contabilizados, mesmo quando não tinha recurso em caixa. O que que o senhor quer dizer por cento de resultado? Por exemplo, era uma empresa do grupo ou ainda dentro da empresa seria algum setor É que a específico? maneira que a gente faz, centro de custo Hum, é quando você não tem uma receita. Todo lugar que você tem uma receita e custo é centro de resultado. Então, uhum, basicamente empresa, a gente chamava pequenas empresas. Então, muitas vezes, por exemplo, se alguém quer fazer um pagamento computabilizado, ele tinha que achar um centro de resultado com caixa positivo para fazer isso. Ou pedir uma autorização para abrir um programa, para abrir um centro de resultado novo, ou para usar o negócio quando era, não, era negativo. E como é que funcionava dentro do sistema essa compensação? Porque a geração de recursos, o senhor disse que era lá fora, né? Ah, é, E aqui o pagamento era feito em relação a um projeto aqui no Brasil. Como é que fazia então essa a gente compensação? chamava, era de modo gerencial, não entrava na contabilidade oficial. Uhum, Ou seja, na hora que a pessoa pedia o pagamento e passava, a pessoal da área financeira recebia informação de que havia sido feito um pedido de pagamento não contabilizado e alocava gerencialmente. No caso seguinte, quem gerava o recurso hum, tinha o benefício fiscal da geração e, portanto, a base de resultados sobre a qual ele é avaliada era afetada positivamente. E quem usava o recurso tinha que pagar o custo da geração e a base de resultado era afetada. Então, os resultados gerenciais, basicamente todos aqueles resultados que circulavam dentro da organização, já continham naqueles números alocação gerencial dos pagamentos não contabilizados. Então, por exemplo, teve uma outra ação penal que foi julgada, que o senhor tem conhecimento, que consta lá que foram pagos valores a agentes da Petrobras pelo grupo Odebrecht, através lá de pagamentos no exterior. Como é que isso era operacionalizado? A pessoa que fez o pagamento Tá. Mas seria quem daí o presidente? Seria o que? O seria presidente da construtora? o empresário que acertou o pagamento, ligava para a pessoal da equipe de operações estruturadas, ele daria, isso é o Mas o que empresário que acertou o pagamento seria o que? O responsável pela obra ou responsável pela empresa na pode qual a ser obra estava qualquer um dos alocada? casos. Uhum. Eu entendo o seguinte, existe casos em que eu acho que até os nossos relatores fica evidente, eu acho que existe casos que foram acertados pela obra, existe casos que foram acertados pelo diretor da área, existe casos que pode ter sido acertado pelo presidente da empresa. Eu acho Ah, que é caso a caso. perfeito. Mas aí, por exemplo, então, um pagamento feito lá ao senhor Paulo Roberto Costa no exterior. Isso era feito com base no resultado de uma obra específica, então no Brasil, e depois fazia uma compensação, é isso? Ou uma alocação? Não, é que veja bem, a geração e a distribuição, ela não se misturava. Sim, sim, Na sim. verdade é o seguinte, Não, não estou falando que uma compensação do valor vai para X, mas ele podia fazer esse pagamento porque ele tinha um resultado positivo naquela obra. ele podia, na verdade é o seguinte, quando a equipe, a geração era muito distribuída. Tá. E quem gerava tinha o foco fiscal. A gente tinha algumas preocupações, por exemplo, de fazer isso em países, até usando o offshore em países que a questão fiscal não era crime. Essa questão de geração era de amplo conhecimento da empresa e a gente focava em algumas poucas obras e contratos no exterior. Aí Sim. você gerava e colocava esse dinheiro em offshores. Uhum. Os empresários, que basicamente todo empresário que tinha centro de resultado, que tinha uma empresa, tinha um contrato, tinha uma obra, ele podia pedir pagamentos não contabilizados. Certo. Ele pedia o pagamento, o dinheiro não necessariamente é o mesmo, quer Sim, dizer, não, ele compreendo. na verdade, o dinheiro estava toda a geração estava em offshores. Tá, mas Aí, afetava o resultado dele daí, do não, empresário. quando ele pediu um pagamento não contabilizado, Hum, gerencialmente, aí nos últimos anos foi o Bira que fez, gerencialmente, ele alocava ao custo da empresa, ao custo da obra, tá. um valor que não aparecia na contabilidade oficial, que era o uso desse caixa não contabilizado, mais o custo de geração, que era da ordem de 13%, 14%, 15%. Uhum. Era basicamente assim que nós fazíamos. E esses pagamentos feitos por esse setor de operações estruturadas, eles não eram contabilizados, então. Eles eram gerencialmente
gerencialmente alocados, mas não entravam na contabilidade oficial. Não entrava na contabilidade oficial. Quer dizer, acabava entrando através da maneira de geração, mas não era Sei. da maneira que... Então, por exemplo, o pagamento colocando em termos simples assim, um pagamento ao Sr. Paulo Costa não era contabilizado oficialmente como um pagamento da empresa. Não. E esses pagamentos, eles eram feitos, o senhor já mencionou, adiantou, através de contas no exterior. Eu acho que tem questão de contas no exterior e basicamente deveriam ser feitos todos através de doleiros. A gente acabou descobrindo que aí o pessoal meteu o pé pela mão e começou a fazer também através de offshores em que a empresa era BO, que não deveria ter ocorrido. Mas aí poderia ser diretamente em contas no exterior ou poderia ser via doleiros em cash no Brasil. Certo. Quer dizer, em dinheiro no Brasil. Eu acho que tinha os dois casos. Mesmo o pagamento em espécie no Brasil envolvia então uma operação lá fora também. Em geral, e vivia, porque na verdade o doleiro recebia o dinheiro nosso lá fora e mandava para o Brasil. Tinha casos, assim que eu diria, que não deveriam ter ocorrido, que são muito raros. Eu acho que se ocorreu foi por indisciplina ou por alguma razão muito específica, de casos em que se fazia contratos ou uso de contratos aqui no Brasil para pagar. Mas em geral deveria ser via contas no exterior ou via doleiros que pagavam em dinheiro em espécie aqui no Brasil. Tá. E quem estruturou, vamos dizer, essa forma de pagamento, de fazer, por exemplo, lá fora, ou fazer pagamento aqui via doleiro, ou como é que isso foi planejado? Isso foi planejado, eu não conheço. Quando eu entrei na empresa, isso aí já existia. Eu entrei na empresa em 92, quer dizer, esse modelo já existia com os doleiros. O que para mim eu acho que ficou evidente é que talvez algumas estruturas feitas pela equipe do Gilberto, e eu não sei com orientação de quem, não sei porque ele fez isso, equipe não eram parte daquela orientação original, mas o modelo pagamento via doleiro, tudo isso veio desde a década de 90. Eu não diria que foi uma pessoa, foi uma evolução que o pessoal foi fazendo para tirar a questão do risco fiscal. A gente tinha muita preocupação de criar o que a gente chama de Chinese Wall, quer dizer, o pessoal da área corporativa da empresa não se envolver com a parte de distribuição. A distribuição caberia a cada empresário assumir a sua responsabilidade pelo que está pedindo. Então, isso vem desde a década de 90, coincidiu muito com aquele processo que teve da questão a questão da crise dos orçamentos, em 92. Então, foi desde aí esse modelo existente. Por exemplo, nessa acusação se fala que foram utilizadas duas contas para fazer pagamentos a Mônica Moura e o João Santana. A denúncia é restrita a alguns pagamentos específicos da ordem de 10 milhões de dólares em 2011 e 2012. E segundo a denúncia, teriam sido utilizadas duas contas aqui, Cleanfield Services e Innovation Research. O senhor tinha conhecimento desses detalhes, assim, da estrutura? Não, eu veja bem. No caso de Mônica e João Santana, eu autorizei alguns pagamentos. Eu não tinha a menor detalhe como eram realizados. Eu sei, depois veja bem, obviamente que eu deduzia, eu não precisava, apesar de eu não, digamos, eu sabia, não sabia, quer dizer, sim. Eu sabia que eram feitos ou através do exterior ou em depósito cash no Brasil. O que parece ter coisa, a maior parte dos pagamentos que eu solicitei a Mônica para João Santana, por conta principalmente daquela questão que eu fazia do controle que chamava plano italiano, plano pós-Itália, parece que a maior parte desses pagamentos foram feitos em dinheiro no Brasil, teve alguns pagamentos feitos no exterior. Agora, teve vários pagamentos no exterior que não tem relação comigo nem com o processo aqui do Brasil, que o João Santana prestou serviços de campanha para alguns candidatos no exterior, em países que nós atuávamos, e de algum modo ele, ou seja, ouvia o cliente dele, ouvia o nosso pessoal, se alinhou de também o mesmo modelo que a gente fazia aqui no Brasil, de doar através de João Santana, eles também acertaram isso. Quer dizer, não, mas depois nós vemos esses detalhes, mas enfim, o senhor não tinha então um conhecimento específico. O senhor ordenou, por exemplo, pagamento para João Santana. O senhor não sabe exatamente como foi feito. Não, eu não sei como foi feito. Eu sei que foi feito de linhas gerais, o senhor sabe, mas o senhor não sabe os detalhamentos. Fora um ou outro pagamento que pode ter ocorrido, assim,
até por necessidade do PT, de você doar via o PT e ele buscar na boca do caixa, eu diria que quase a totalidade dos pagamentos que eu autorizei para João Santana foram via Caixa 2. Tá. Ou seja, foram via pagamentos não contabilizados. Para fazer pagamentos nesse setor específico, eram utilizados codinomes? Eram. Tinha alguns que eram codinomes. E esses codinomes, como é que eles surgiam? Alguém criava isso? Ou como é que era? Eu acho que isso de maneira natural. Eu li a lista dos codinomes da Sim. empresa. Eu pessoalmente conhecia 10 dos codinomes, tá? E alguns deles eu conheci depois de eu já ter. Por exemplo, o italiano. O italiano já existia antes de eu chegar. O italiano, quando falado dentro de casa, ou pelo menos sempre que eu falei italiano, eu estava me referindo a Palocci. Sim. Já existia, nem sei quem criou esse apelido, quer dizer, até porque a relação com o Palocci precedia a mim. Eu acho até que vai ter 1 ou 2 e-mails, que eu acho que está no processo, que, se eu não me engano, que Júnior, da área de infraestrutura, Benedito Júnior, menciona um contato com um italiano de uma empresa italiana. Mas isso aí é o seguinte, fora essa questão específica de um outro e-mail que está no contexto onde italiano é um italiano mesmo, Sim. codinome italiano eu só usava para referir a Palocci. Quando que o senhor começou o relacionamento com o senhor Antônio Palocci no que diz respeito a esses pagamentos não contabilizados? Aproximadamente. Não, eu tenho a data, eu sei exatamente o que gerou isso, que foi as eleições municipais de 2018. 2008. As eleições municipais de 2008. O Palocci me procurou, queria que a gente fizesse um apoio a algumas campanhas de 2008 municipais. Eu disse a ele claramente, olha, que minha atribuição era cuidar da campanha presidencial, eu não me envolvi em campanha municipal, até porque eu tinha empresários que cuidavam disso, eu não podia interferir em como os meus empresários faziam essa ou aquela contribuição para que campanha. Mas ele tinha uma demanda de alguns que ele queria resolver, e aí o que eu combinei com ele nessa época foi o seguinte, ó, Palocci, então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar com você um valor para a campanha eleitoral de 2010, presidencial, certo? E o que eu acertar, e se você quiser gastar antes, aí você gasta como você quiser, mas se você quiser gastar antes, eu vou descontar dessa campanha. Então, eu não espere que chegue lá, eu vou doar mais. E aí foi que nasceu, quer dizer, e na campanha municipal de 2018, acho que foi o primeiro item que tem na planilha, 2008, foi a questão desses 18 milhões que foram para algumas candidaturas que o João Santana estava atuando. E aí, por que também João Santana? Porque desde aquela época, o João já estava com preocupação, e quase todo marqueteiro tem a preocupação, de começar uma campanha e depois ficar com contas a pagar. Então, eles pediam para a gente, no caso o Palocci, depois o Guido pediu o seguinte, ó, dê o conforto a João Santana que ele vai receber. E aí começou por esse. Então, esse valor de 2008, que eu não me lembro para que campanha foi, talvez seja de Marta, mas eu não lembro para que campanha, foi para João Santana e foi dessa linha de dar o conforto para ele. Então, começou, os primeiros pedidos começaram em 2008 para a campanha municipal, 18 milhões. Houve pedidos posteriores também? Só responder sinteticamente. Houve, depois nós fazemos o detalhamento. Houve. Tá. E o senhor, a partir desse contato em 2008, o senhor continuou sendo o interlocutor no grupo Odebrecht do senhor Palocci? Eu não era um interlocutor único, quer dizer, na verdade, como a relação de Palocci era anterior à minha com meu pai e Pedro, eles continuavam como interlocutores. O Palocci era meu interlocutor principal nesse assunto, mas durante esse período, principalmente, ele continuou se interagindo com outras pessoas da empresa. Eu acho que basicamente meu pai, Pedro Novis e Alexandrino. Tá. Eu acho que eram as 3 pessoas que ele interagia. Vamos dar uma olhadinha naquela planilha, eu estou vendo que o senhor tem a cópia aqui. Quem criou essa planilha foi o senhor? Essa planilha na verdade, foi um controle que eu pedi para Hilberto fazer, e ele fazia. A razão que, inclusive, eu pedi para Hilberto, isso não tem nada a ver com o programa dele de operações estudadas. As razões que eu pedi para ele fazer isso foi porque Hilberto, naquela época, quando ele ficou em 2008, ele era a única pessoa da organização que tinha uma relação pessoal com Mônica e João. Eu não conhecia, ninguém conhecia. Então, eu soube que ele tinha essa relação, aí eu pedi para ele
começar eu sabia que a maior parte das demandas ia ser para atender João Santana, então eu pedi para ele fazer esse tipo de controle para mim, e também porque ele me facilitava a questão, inclusive, dos encontros de contas. Sim. Porque muitas vezes as empresas que iam fazer os pagamentos não eram as empresas que estavam comprometidas comigo em contribuir para essa tal conta corrente. E aí esse encontro de contas muitas vezes precisava fazer por caixa 2. Então, por essas razões é que eu pedi para Hilberto começar a fazer esse controle para mim. Por que o título é Programa Especial Italiano? Eu não sei porque ele botou especial, não me lembro, mas italiano porque era o Palocci, era o programa que eu tinha com Palocci, era uma relação que eu tinha com Palocci. Essa planilha ela retrata, então, pagamentos que o senhor combinou com o senhor Palocci? Sim, pagamentos que foram autorizados ou solicitados por ele. Sim, todos esses pagamentos que estão aqui no programa italiano, fora o pós-Itália já não foi mais com ele, mas o italiano, os pagamentos foram autorizados por ele, ou solicitados por ele. Nessa mesma tabela que fala do programa especial italiano, no final tem um saldo, pelo menos a tabela que eu tenho aqui é de 31 de julho de 2012, de 79 milhões aqui. E é dividido em 3 lançamentos específicos: Itália, Amigo e pós-Itália. Por que então essa divisão no final? Quando chegou mais ou menos em meados de 2010, ele já tinha utilizado alguns recursos. Bem, nessa planilha italiana, teve 2 contrapartidas específicas, que talvez eu depois comente se eu quiser saber, mas veja bem, quando chegou em meados de 2010, tinha um saldo ainda dessa minha relação com ele. E aí, desse saldo, 50 milhões, que é o que eu chamo de pós-Itália, 50 milhões, eu tinha combinado com o Palocci que ia ser gerido. Ele conhecia os 50 milhões, mas eu tinha combinado com o Palocci que esse saldo ia ser gerido por Mantega, porque foi uma solicitação específica que Mantega fez a mim. Então, esses 50 milhões, em tese, o Palocci sabia dele, mas só poderia mexer com a anuência de Mantega. Aí tinha um saldo, em meados de 2040, de uns 40 milhões. Tá? Do saldo que eu tinha combinado com o Palocci, ainda tinha um saldo de 40 milhões. Certo. E aí, o que eu combinei com o Palocci foi o seguinte: essa era uma relação minha com a presidência, o PT, digamos, presidência do PT do Brasil. Então, eu disse: olha, vai mudar o governo, vai entrar a Dilma. Essa planilha esse saldo passa a ser gerido por ela, a pedido dela. Aí eu combinei com o Palocci o seguinte: a gente sabia que ia ter demandas de Lula, a questão do Instituto, para outras coisas, tá? Então, o que a gente disse foi o seguinte: então vamos pegar e provisionar uma parte desse saldo, e aí botamos 35 milhões num saldo amigo, que é Lula. Sim. Então, para uso que fosse orientação de Lula, porque a gente entendia que Lula ainda ia ter influência no PT. Então, como era uma relação nossa com a presidência PT com Lula, tudo se misturava. Então, a gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que viessem de Lula. Eu sei disso. Veja bem, o Lula nunca me pediu diretamente essa informação, eu combinei via Palocci. Óbvio que ao longo de alguns usos ficou claro que era realmente por Lula, porque teve alguns usos que ficou evidente para mim que era o uso. Teve alguns que o pedido era feito e saía via espécie. Aí o Palocci pedia para eu descontar do saldo amigo. Sim. Então, quando ele pedia para eu descontar do saldo amigo, eu sabia que ele estava se referindo a Lula, mas eu não tinha como comprovar. As únicas duas, digamos assim, as duas únicas comprovações que eu teria de que Lula, de certo modo, tinha um conhecimento dessa provisão, foi quando veio o pedido para a compra do terreno do Instituto IL, que eu não consegui me lembrar se foi via o Paulo Okamoto ou via Bunlai, mas com certeza foi um dos dois, e depois eu falei com os dois. E eu deixei bem claro que se eu fosse comprar o terreno, sairia do valor provisionado. E a gente comprou o terreno, saiu do valor provisionado, depois o terreno acabou, a gente vendeu o terreno e voltou a acreditar. E teve também, aí o senhor acho que não tem essa planilha, porque eu acho que não está no processo, faz parte da minha colaboração, porque a gente tem a versão, aí se o senhor quiser ver,
que tem também uma doação para o Instituto Lula em 2014 que saiu do saldo amigo. Então, são as únicas duas coisas que eu consigo dizer. O resto, essa informação vinha do Palocci, quando ele pedia para a Brani pegar o dinheiro em espécie, ele dizia, olha, era para bater do saldo amigo ou do saldo Itália, que era gerido por ele. E o saldo pós-Itália não passava autorização pelo Palocci, então? Não. Ou ele tinha também de alguma maneira pedir? Esse saldo da plana italiana do pós-Itália, o Palocci sabia, nunca, ele não usou, era gerido por Guido. Aí esse saldo de 50 acabou se incorporando a uma planilha que eu passei a acompanhar depois com Guido, que era a planilha pós-Itália, que foi a partir de 2011 que eu comecei, mas aí isso era com Guido. Fazer algumas perguntas ao senhor sobre essa planilha. Então... Oi? Ah, já? Então pode interromper.